Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que for, o que importa é que estamos aqui conectados uns com os outros. Bom dia. Aqui ainda tá frio, aqui o frio ainda continua. Somente o tempo para dizer que tá frio, porque no restante aqui no Brasil tá quente, as temperaturas estão quentes. Parece que é geral a nível mundial, não é? O tempo pode ser ou estar, qual é o melhor termo a usar? O que for. Nos países está quente, está calor, mas as temperaturas políticas estão oscilando muito, né? Diria que nesse ponto, nesse quesito, está quente, muito quente. Aqui no Brasil está quente. Entre este e os outros, B, como é que a gente faz um B? Pois é, tá quente, quente, muito quente. A coisa tá braba, tá braba. Aí Angola, tá braba, muito braba. Tá falando português errado? Não, é proposital, tá brabo. Mas em Moçambique também tá brabo. E hoje eu vim para falar de Moçambique. O papo é sério. Eu já estava para fazer este vídeo há uns bons dias atrás, até a situação de Angola arrebentar e aconteceu o que aconteceu, das manifestações, e aí eu dei ênfase ao assunto de Angola, até pelo facto de não estar falando tanto de Angola como deveria, mas diante das manifestações que ocorreram e que, infelizmente, aconteceram tantos incidentes, tantas mortes, tantas situações tristes, aonde eu vi, e agradeço muito, o próprio Venâncio Mondlane também aparecendo, dando o seu parecer, e nós agradecemos muito por isso. Antes nós tivéssemos, não, Venâncio Mondlane em Angola, contrariando a oposição, que é o nosso malfeitor, o nosso algoz, não é? Que está fazendo, executando, apesar que, é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, em Moçambique vocês também têm, né? Que é a Frelimo, que é o Daniel Chapo, que são os artistas da Frelimo, fazendo muito mal. E é exatamente por isso que eu hoje estou aqui, para falar de Moçambique, para falar de todos aqueles algozes, os homens maus, que têm o mesmo esquema, ali parecido com Angola, mesmo esquema, a mesma forma de agir, e que fazem tanto mal, ou ali, eu acho que é a linha afro, a linha africana, a mesma forma de agir como Angola. Quando não gostam de alguém, quando se sentem acuados por algum motivo. Ainda antes de ontem, eu fiz um vídeo onde eu falava sobre as 1000 situações que eu passei em Angola, e desde 2018 que eu não vou a Angola, porque eu fui intimada, não é? De uma forma assim democrática, porque os homens em Angola são parecidos com os de Moçambique, eles são muito diplomáticos. Eu tô com cabelo, eu tô com alergia no rosto, sei lá o que é que eu tenho, né? Eles são muito diplomáticos a te convidar a sair do país. Isto quando te convidam a sair do país, quando não agem antes, né? Então, quando eles dizem, olha, por favor, se retire do país, porque senão você vai morrer, quando não te encostam uma arma na cabeça, quando não te envenenam, e eu tive este convite, não é, em 2018, para me retirar do país, porque senão vai morrer. Como então? Ai, ué. E, como eu explico no vídeo, por cansaço, porque já tinham ocorrido tantos casos na minha vida, que começou em 1999. 1999. É chão. Como então? É chão. Eu realmente me senti cansada. Em 2018, quando eu ouvi aquilo, eu falei, caraca, mas o que é que eu fiz para merecer tudo isso? Né? Fiz o bem. Entra uma chamada, essa porcaria para, só um minutinho. Deixa eu desligar. Sai. Então, eu resolvi realmente, enquanto o João Lourenço estiver no poder, dentro de Angola,
eu não entro naquele país. Não entro porque assim, você tem, eu falo isso também no vídeo, você tem que estar o tempo todo olhando para os lados. Você vai tomar uma Coca-Cola, como aconteceu até mesmo antes, acho que antes, ainda na era do João Lourenço, você tem que estar o tempo todo olhando para os lados. E teve uma vez que eu estava num banco, né? Houve ali uma ameaça também, e, e você fica alerta, né? Você fica antenada. E eu estava no hotel e eu pedi uma Coca-Cola ao garçom. Estava sentada no bar lá, pedi uma Coca-Cola, aí me deu vontade de ir no banheiro. Mas eu não sei porque eu suspeitei daquele garçom, muito colado, muito nhanhanhã, eu não conhecia o cara. E o tempo todo olhando, o tempo todo meio que me vigiando, né? Aí eu levantei para ir no banheiro e ele veio antes, um pouquinho antes, quando eu estava levantando, estava ajeitando a minha roupa, ele veio e me perguntou onde é que eu estava indo. Eu olhei para ele, sorri, ainda estava, acho que pensando, né? E eu falei, por quê? Qual é o seu problema? Tá me perguntando por quê? Não, não, madrinha, não, só para saber, né? Porque vai que a madrinha daqui a pouco quer almoçar. Eu falei, tá, se eu quiser almoçar, eu te aviso, tá? Óbvio que eu não ia no banheiro com a Coca-Cola, a garrafinha da latinha da Coca-Cola, né? Deixei ali a Coca-Cola na mesa, fui no banheiro. Quando eu voltei, tá lá o cara, né? Só de butuca. Aí eu sento, a Coca-Cola tinha acabado de abrir. Dei um gole no copo, a Coca-Cola estava cheia, geladinha. Quando eu voltei, chamei ele de novo. Falei, ó, faz um favor para mim, leve essa Coca, traz outra. Ô, madrinha, ele pegou a latinha da Coca-Cola, a Coca-Cola tá cheia. Eu falei, ó, leva o copo também, troca, traz outro copo, traz outra Coca. Ele olhou para mim muito intrigado, sério. Madrinha, mas a Coca tá cheia. A senhora vai pagar outra Coca, é dinheiro jogado fora. Eu falei, é teu dinheiro. Não, madrinha. Eu falei, então, a Coca é minha, não é? Eu falei, vai, é o seguinte, como o dinheiro é meu e a Coca é minha, eu te ofereço a Coca, toma pra mim. Não, madrinha, eu não tomo refrigerante. Eu tinha visto ele tomar um refrigerante. Eu não tomo refrigerante. Eu falei, não, toma sim, porque eu te vi há pouco tomar. Toma essa Coca-Cola pra mim. Não, madrinha, não tô com vontade, não me apetece. Falei, toma Coca. Por favor, toma Coca. Não, madrinha, não quero. Toma Coca. Não, madrinha, não quero. Insisti 3 vezes. Nós sabemos que em Angola as pessoas passam fome, passam aperto. Eu, pelo menos, conheço o meu povo. Conheço bem o meu povo. Dificilmente um angolano recusa algo, até pela situação econômica, onde não existe comida ou não tem condições a essa comida, ainda mais dentro de hotéis, e nem a bebida. Dificilmente recusam. Eu insisti 3 vezes, 3 ou 4 vezes. Ele recusou com os olhos arregalados assim, ó, a Coca-Cola. Eu falei, traz outra Coca, por favor, eu não vou tomar essa. Então, primeiro ele chiou muito porque eu não estava aceitando aquela Coca-Cola. A Coca-Cola é essa que não me foi presenteada, eu paguei. Mas, por medo de que naquele espaço de tempo em que eu fui no banheiro, não é? Tivesse imposto alguma coisa. Eu falei, não, leva essa e me traz outra. Ele chiou, eu falei, então toma. Insisti 3 ou 4 vezes. Não, madrinha, não. E eu tinha visto ele uma meia hora antes estar a tomar um refrigerante. Ele dizia depois que não tomava. Portanto, isto é só para dizer que todo cuidado é pouco. E isso porque eu não sou 100% ligada. Mas houve uma época em que eu fiquei muito ligada. Até com água. Eu não tomava nada. Se eu levantasse para ir no banheiro, fosse onde fosse, eu voltava no ambiente e eu dizia, dá para trocar a água, dá para trocar a coca, até um prato de comida. Eu tinha cuidado. Como foi quando eu estive, na época de diretora do Hotel Catiavala, do General Led, vinham me oferecer pratos de comida e eu simplesmente, na hora, eu deixava entrar tudo, agradecia. Sim, senhora. Imaginamos que você deva ter fome. Realmente, tenho fome.
pode entrar. Acabava de entrar, eu pegava um saco de lixo e olha que eu tinha fome mesmo. Só eu sei que eu passei naquele hotel e eu jogava tudo no lixo. E eu dizia, antes fome do que estar morta e esticada. Porque quando como é que se diz? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Uma pessoa que se quer matar e de repente traz um belo prato de comida, num carrinho até com um vaso com uma rosa, você olha aqui e fala, então 5 minutos antes quis me matar, me ameaçou com arma, e agora vai me trazer um prato de comida? Portanto, é assim, a gente aprende a lidar nestes países com o inimigo, mas tem sempre alerta. Eu aprendi isso. Mas é triste porque também escutei de um ministro que se chamava Oswaldo Serra-Landoni, que foi meu grande mestre, que 1 hora, por cansaço, por mil problemas que a gente vai passando, a gente desliga. E às vezes a gente desliga por cansaço mesmo, cansaço. E é nesse momento exato que eles estão esperando. Eles estão assim, às vezes, de butuca, porque eles percebem quem você é. Eles sabem que você é uma mulher inteligente, você é uma mulher esperta. E eles ficam aguardando o momento exato desse espaço de tempo na tua vida. 1 hora ela vai cansar. E é na hora que ela cansar que nós vamos pegá-la. E vocês devem estar se perguntando, já ouvi isso dela? Por que ela está falando isso? Porque eu vou vos apresentar então a história desta moça, desta jornalista, que infelizmente foi pega num desses momentos em que foi para Moçambique e que hoje está sofrendo as consequências amargas do que fizeram com ela. Vamos lá? Vamos conhecer a história dela. Está aqui ela. E aqui diz, se a alma inocência foi envenenada por ousar falar a verdade. E a pergunta que eu faço é, por que todas as pessoas que falam a verdade, às vezes de uma forma mais calma, e só depois é que vão aumentando as suas verdades, pagam este pato? Não há palavra leve para o que aconteceu. Tentaram calar uma mulher com veneno. A jornalista moçambicana Selma Inocência, conhecida pela sua coragem e integridade, foi exposta deliberadamente a uma combinação mortal de metais pesados. Sobreviveu, mas carrega até hoje as marcas da violência física e emocional. Selma sempre fez do jornalismo uma missão de serviço público. Bom, eu podia ler a matéria toda, mas vou pôr o vídeo, porque aí vocês vão ver ela própria contando a sua história. Eu achei fantástico. E acho que vocês também, quem não viu, né, vai conhecer a história dela. E devo isto a mim mesma e àqueles que acreditam na verdade, na justiça e no poder do jornalismo. Em março de 2025, a minha vida mudou para sempre. Depois de regressar a Maputo, onde fui dar uma formação, comecei a sentir-me extremamente mal. No início era cansaço, dores fortes de cabeça, tonturas, dores nas costas, queda de cabelo. Depois, caminhar ficou cada vez mais difícil. As minhas forças começaram a desaparecer. Sabia que algo estava profundamente errado. Procurei ajuda médica aqui na Alemanha, onde eu moro e estudo, trabalho, vocês sabem. Fui internada no hospital, passei por muitos exames médicos e os resultados finalmente chegaram. E foram chocantes para mim, para a família, amigos. Meu corpo carregava níveis altos de metais pesados tóxicos, incluindo mercúrio, estânio, cádmio, urânio, cálio. Essas não são substâncias que se encontram por acaso, são venenos industriais. Muitos deles são usados em indústrias químicas, mas também, infelizmente, são usados em operações silenciosas para eliminar pessoas. Se vocês não têm ideia do que é que eu estou a falar, reparem nisto. Eu fui exposta a uma combinação de substâncias extremamente tóxicas. Estou a falar, por exemplo, do mercúrio, que causa neurotoxicidade, danos renais, tremores, declínio cognitivo.
O tálio, por exemplo, conhecido por causar queda de cabelo, falência dos órgãos e danos nervosos graves. Urânio, que provoca falência renal, riscos de câncer. O estânio ou zinco, que é associado a danos nervosos, desconforto gastrointestinal, fadiga crônica. Cádmio, que provoca danos nos rins, ossos, causa anemia crônica. Antimônio, que desencadeia danos no fígado, provoca ataques cardíacos, vômitos. Alumínio, que provoca substâncias semelhantes aos sintomas semelhantes ao de Alzheimer. E altamente cancerígenos, tóxicos nos pulmões. Estou aqui a falar de mais de 20 substâncias, mais de 20, pelo amor de Deus, que humano é capaz de fazer isto para um outro ser humano? Eu estou viva por um milagre, e um grande milagre, diga-se, não haja dúvidas. Mas eu não posso ficar em silêncio, porque o silêncio protege aqueles que usam o medo e métodos cruéis para intimidar as outras pessoas. Por muitos anos eu dediquei a minha vida, a minha voz, meu trabalho para falar sobre injustiças, corrupção, abuso de direitos humanos. E este é o meu trabalho como jornalista. É crime. E por que sendo crime eu tenho de ser eliminada e não julgada? Se de fato é crime. Mas o que aconteceu comigo deve servir como alerta para toda a gente. Substâncias tóxicas estão a ser usadas como ferramentas para silenciar vozes. A banalização da vida humana precisa acabar. Eu tenho sempre falado sobre isto. Não podemos permitir que isto aconteça na nossa sociedade. Não hoje. E eu estou a partilhar isto não necessariamente porque preciso da vossa pena. Não, de longe, de maneira nenhuma. Eu compartilho para consciencializar e dizer que isto aconteceu. Eu tomei nota de toda a operação e das pessoas que estiveram direta ou indiretamente envolvidas nisto. Mas eu não vou falar sobre isto aqui. O mais importante, eu penso, é que é preciso alertar que estas substâncias, estes metais pesados, não são encontrados em exames normais. Repito, não se encontra metais pesados em exames clínicos normais. No meu caso, foi necessário fazer um teste toxicológico especializado e se não tivesse tido a chance de fazer este teste, eu teria supostamente morrido de doença prolongada ou morte natural. A morte natural, não é? E neste momento eu estou em tratamento intensivo, é por isso que tenho muitas limitações físicas agora, dores intensas todos os dias. Eu tenho agora de enfrentar uma dura realidade, passo o dia deitada, sentada. O caminho para a recuperação é longo e incerto e muito doloroso. Mas não, eu não tenho medo do futuro, continuo a acreditar na justiça, não apenas na justiça divina, mas a justiça que traz responsabilização. E se eu tivesse um desejo, eu diria que eu desejaria que os autores morais de tais atos enfrentassem a justiça. Exatamente, eu disse autores morais, porque mesmo que a justiça formal falhe ou é negada, a verdade sempre permanece. E digo mais, jornalismo não é crime. Eu não vou parar de falar. Bom, que jornalismo não é crime, realmente não é. E como vocês viram, ela até hoje sofre as consequências do envenenamento que houve contra ela. Ela não dá nomes, é realmente uma mulher muito delicada, muito, eu diria que fina, diante da postura de um envenenamento. Eu contei-vos um pouco a minha história. Graças a Deus, escapei, vi alguns amigos meus serem envenenados em Angola,
Um deles, que por sinal já falei dele aqui no canal, que se chamava Jesus, que eu ajudei, foi envenenado em Angola por engano. Olha só a pouca sorte desse meu amigo. Ele foi envenenado por engano. Também acontece nesses casos. Por ser parecido com a vítima, que para mim são vítimas estas pessoas, e esse meu amigo entrou em coma, porque existem vários tipos de venenos, né? E eu não pretendo nunca ser especializada neste assunto. Mas este meu amigo foi envenenado por engano, ali na região da Ponta da Ilha, no restaurante. A única coisa que foi dita é que era um pó que foi colocado na comida, quando deram uma prensa no garçom. E é aquele tipo de veneno que é instantâneo, portanto, existem imensos venenos e a intenção também deve ser variada. E ele foi almoçar com um grupo de amigos, ele lembra porque uma destas pessoas que estava na mesa com ele, cutucou ele e disse: olha, Jesus, repara naquele senhor que está na mesa ao lado. Tinha uma mesa ao lado. E esse amigo disse: olha, Jesus, repara naquele senhor, que ele conhecia até de vista, de Luanda. Como ele é a tua cara. Ele não usou o termo cara, usou outro termo mais engraçado. E quando ele olhou, esse tal senhor era realmente muito parecido com ele. E foi isso que o marcou. Ele falou: realmente, né, o senhor é muito parecido comigo e tal. Bom, mais tarde, após tudo que aconteceu, ele ter saído do coma, mas ainda está hospitalizado, contam para ele a história. Depois que a polícia pegou o garçom, houve todo aquele problema no dito restaurante, mas pegaram o garçom, que executou a missão, e dão uma prensa no garçom. Então o garçom diz que a intenção daquele prato, que eu diria que mal direcionado, não era para ser levado àquela mesa onde estava Jesus, e sim a mesa vizinha. E aí, quando perguntam: tá, mesa vizinha, mas para quem? Aí ele diz quem era o senhor. O senhor era aquele senhor, que era muito parecido com Jesus, que eu não sei quem é, mas era aquele senhor que era a cara, ele era muito parecido com Jesus. E este meu amigo, que ficou em estado de coma, ele caiu, ele diz: olha, eu não lembro, eu lembro que eu comi, eu estava com fome realmente, eu comi e eu não lembro. Eu acredito que da hora em que eu comecei a comer, o processo foi muito rápido. Puf, eu caí em cima do prato, eu caí na mesa, em cima do prato. Daí ele não lembra de mais nada, só lembra que acordou na Clínica Sagrada Esperança, em Luanda, e não lembra de mais nada. Portanto, ele emagreceu muito, muito, ele era um cara forte, ele ficou praticamente cadavérico, tão magro. Isso depois que o salvaram, né? Portanto, ser envenenado hoje em países de África é uma coisa normal. A gente compra veneno até nos mercados informais. Portanto, o que é desumano, o que é, eu nem sei, sinceramente, que palavras usar. Quando eu vi o caso desta jornalista, e há, sim, como ela diz, e muito bem dito, decorrências até o final da vida. Por quê? O meu amigo foi salvo. Mas uma das coisas que ele me disse quando eu o vi, o abracei carinhosamente, porque me sensibilizou muito ver como o meu amigo estava, nunca mais a minha vida será a mesma. E eu perguntei por quê? Porque eles me salvaram, eles limparam o meu organismo, porque ele ainda ficou um tempo na clínica. Mas ficam resquícios desse veneno no nosso organismo. Nunca mais passamos a ser os mesmos. Óbvio que eu não perguntei mais por uma série de fatores, até por sentir que ele estava muito sensibilizado com tudo. E ao ver a matéria desta moça, ela está aí, na luta, né? Para a limpeza, porque no fundo isto vai ter, ou vai exigir dela e de toda a equipe médica que cuida dela, um trabalho árduo para limparem todos estes metais, toda esta porcaria que algum infeliz da Frelimo, porque por mais que ela educadamente, elegantemente não tenha citado nomes,
Nós sabemos que tudo isto veio da Frelimo. Se ela vai abrir processo, se ela não vai abrir processo, se ela vai fazer alguma coisa ou entregou somente nas mãos de Deus, que eu não acredito. Uma coisa é certa, ela não vai fechar a boca. E o pecado é, ela como jornalista está falando das injustiças do que ocorre no país dela. É até hoje o grande pecado de quando as pessoas, como jornalistas, como humanitários, como ativistas, ou simplesmente no direito de um bom cidadão, estarem expondo a sua realidade, a sua dor, de, olha, eu não aceito isso, eu não concordo com isto, eu estou simplesmente dialogando, eu estou simplesmente expondo o meu ponto de vista. Aí vem um frelixo, aí vem um MPLista, aí vem um ditador e fala, você está proibido de falar. Você não pode expor sua ideia, porque aqui eu mando, aqui é minha casa. Aí você pergunta, mas eu também sou moçambicano, eu também sou angolano. Não, você é um reles lixo que tem que me servir. Mesmo você não morando aqui, como é o caso dela, ela hoje mora na Alemanha. E é com tristeza que a gente vê tudo isso acontecer, aonde a ditadura, os sociopatas da vida, como Daniel Chapo, continuam no poder. O mundo está vendo tudo isto. Mas existe gente que continua criticando veementemente Venâncio Mondlane, continua criticando André Ventura, continua criticando Bolsonaro, continuam criticando feiamente Donald Trump. Os homens que hoje são considerados, desculpem até, a gente fica nervosa, extremistas da direita. Eu não acho que sejam extremistas. Eu acho que tudo aquilo que hoje, exatamente hoje, são pessoas que estão tentando de uma forma correta, talvez não extremista, mas talvez com uma certa imposição, diante de tanta desigualdade, diante de tanta maldade que ocorre no mundo, se impor. É que nem um pai e uma mãe que vem um filho que está fazendo tanta porcaria, chega uma hora que o pai e a mamãe fazem o quê? Chega, dão aquele grito e dizem, chega! E impõem ordem, não é verdade? É o que estes grandes chefes, líderes de nações, estão fazendo ao mundo. Chega! Vamos botar a casa em ordem. Todo esquerdista, sociopata, o que faz? Ele normalmente é carismático. Acho que só o João Lourenço que não é. Ele normalmente tenta ser carismático, mas sempre enganando o povo, sempre com lero-lero que eu também quero. Mas na hora do vamos ver, o que ele faz? É exatamente o contrário, ele manda matar, ele manda envenenar, ele manda esfaquear, ele manda prender, ele manda jogar na vala, e ele manda calar. Esteja você onde estiver. E agora tem a outra moda. Estão interferindo com as redes sociais, porque querem calar também as redes sociais. Porque as redes sociais, os influenciadores e todo este mundo, que é para eles um novo mundo, mas com uma força astronômica, está incomodando. E se tu pintares no país, epa, cala a boca dessa pessoa. E foi o que fizeram com esta jornalista quando foi a Maputo. É a triste realidade de um mundo onde animais tentam ser os donos da verdade. Mas um mundo que, apesar de tudo, e aí sim, vemos que existe Deus, vemos que existe a fé, a garra, a determinação daquele cara lá de cima, que nos segura, que nos dá a mão e que nos diz, apesar de tudo, tu venceste, tu não foste embora, nós te seguramos, mas tu não podes terminar com a tua missão. Aonde a missão verdadeira é nunca parar e é falar a verdade. A esta moça, eu desejo tudo de melhor, porque ela vai conseguir sair dessa, ela vai vencer todos os problemas e dores que ela hoje ainda está sentindo. E ela vai continuar sendo uma guerreira forte e determinada em prol
de uma Moçambique melhor, porque é a união que faz a força. E todos nós que temos voz e estamos falando ao mundo por uma África melhor, ainda vamos vencer todos estes grandes animais que tentam nos calar. Um beijo grande a todos. Até o próximo vídeo.